A paz do Senhor, graças a Deus, meus irmãos, estamos aqui mais uma vez para a nossa aula da nossa Escola Bíblica Dominical. É um prazer estar aqui com os irmãos. Louvo a Deus pela vida de cada um dos nossos professores, toda a nossa equipe, a nossa igreja, nossos pastores que estão aqui nos ajudando, nos abençoando, e que Deus possa te abençoar também. Como nós sempre fazemos de início, vamos dar início à nossa aula deste domingo com uma oração. Feche seus olhos onde você estiver e eleve seu pensamento a Deus nesse momento. Peça a Deus que fale com você nesta manhã, meu irmão. Deus pode falar, trazer aquela resposta que você precisa através do ensinamento da palavra do Senhor. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graça. Ó Deus, que nesta manhã, Senhor, que nós possamos nos enriquecer com a sua palavra. Possamos realmente, Pai, aprender da sua palavra. Usa o teu servo, Pai, que vai ser o professor do dia de hoje, como instrumento nas suas mãos para que nós possamos crescer, possamos aprender de Ti, possamos ser enriquecidos pela sua palavra, orientados e direcionados. No nome de Jesus, Pai, que nós te pedimos e te agradecemos desde já. Amém. Meus irmãos, lembrando que nós estamos estudando nesse segundo trimestre, ainda é a lição, aí está no seu início, o tema dessa lição é os valores do reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. Nós estaremos estudando hoje a lição de número 3, o tema da lição de hoje é Jesus, o discípulo e a lei. Então, mais uma lição que vai nos enriquecer, vai nos orientar. Fique conosco, preste atenção nessa aula, meu irmão, tenho certeza que Deus tem uma palavra para você e com certeza vai enriquecer o seu conhecimento a respeito do reino de Deus. Essa é uma lição muito importante, está sendo comentada pelo pastor Osiel Gomes, é um comentarista das nossas lições, da nossa Escola Bíblica Dominical, e eu tenho certeza que tem aqui um conteúdo muito importante para nós e que nós vamos crescer. O textuário de hoje, irmãos, é Mateus capítulo 5 e o versículo 20, que diz assim: Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. A nossa verdade prática diz assim: os seguidores de Jesus são chamados a viver a justiça do reino de Deus. Essa justiça baseada na nova aliança em Cristo nasce no interior do crente e reflete no exterior da vida. Olha que tema tão importante para nós hoje. E a nossa leitura bíblica em classe, você pode acompanhar na sua Bíblia, você pode acompanhar na sua lição, faça suas anotações, para que é uma forma de você gravar na sua mente esse texto, Mateus capítulo 5, versículo 17 ao 20. O versículo 17 diz assim: Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um desses menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. Este é o conteúdo que nós vamos estar estudando hoje. E, irmãos, chamo a sua atenção para isso, fique atento à nossa aula. Agora, o nosso evangelista Vinícius, um dos nossos dirigentes das nossas congregações, vai ser o professor do dia de hoje. Eu tenho certeza que tem aqui dentro desse tema um conteúdo muito importante para a sua vida. Fique conosco, acompanhe essa aula até o final. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Mais uma oportunidade que o nosso Deus nos concede neste domingo pela manhã de estarmos aqui, aprendendo a palavra de Deus. Junto dos irmãos, estamos aqui para meditarmos um pouco, a respeito da lição de número 3, intitulada Jesus, o discípulo e a lei, Nós, nesses trimestres, estaremos estudando sobre os valores do reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte, as beatitudes que Jesus fala aos discípulos, contido ali, dando início no capítulo 6, capítulo 5 de São Mateus, até o capítulo 7,
por diante. Glórias a Jesus. Meus irmãos, a introdução da nossa lição nos diz assim, que estudaremos a respeito da relação de Jesus com a lei e o que ele deseja dos seus discípulos, né? Nós, como igreja, nos dias de hoje, veremos que o nosso Senhor Jesus cumpriu toda a lei, e aqui nessa lição nós vamos destacar a diferença entre a letra da lei e o espírito, e vamos finalizando a nossa lição, concluindo, né, sobre a questão da justiça do reino de Deus. Percebemos, irmãos, né, no Sermão do Monte, a clareza, né, a objetividade de Jesus em suas palavras, nos seus ensinos, e nota-se que ele não destruiu a lei, né? Ele, na verdade, ele a cumpriu e a aperfeiçoou. E diante disso, nós como discípulos, seguidores de Cristo, né, a nossa justiça, ela deve transcender, deve exceder a dos escribas e dos fariseus, contida no versículo 20 ali do capítulo 5 de São Mateus, que nos fala, né? Jesus dizendo: porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Amém? Entramos então, meus irmãos, aqui no primeiro tópico, intitulado Jesus cumpriu toda a lei. Esse tópico ele está dividido em 3 subtópicos. O primeiro subtópico nos fala um compromisso com o passado. O segundo subtópico nos fala Jesus não veio destruir a lei. E o terceiro subtópico, Jesus cumpriu e aperfeiçoou a lei. Então, irmãos, nesse sentido de ter um compromisso com o passado, eu sempre me deparo com um versículo contido na palavra de Deus, que o escritor aos Hebreus, ele escreve lá no capítulo 10 aos Hebreus, e o primeiro versículo, apenas a parte A, nos fala assim: porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas. Apenas a parte A deste primeiro versículo do capítulo 10 da carta aos Hebreus, tá? Isso já faz com que nós tenhamos, né, um entendimento a respeito que Jesus, ele sempre teve um compromisso, sempre teve, irmãos, uma ligação com o passado, né? E aqui o escritor fala que a lei é a sombra dos bens futuros. Então, tudo apontava, tudo se resume, tudo se finaliza em Cristo Jesus. Aqui o subtópico 1 fala: quando nosso Senhor começou a ensinar, então seu propósito nunca foi o de desconstruir, ou seja, né, o de apagar ou de desvalorizar, né, o passado relativo aos ensinos da lei e dos profetas, né? Ora, Jesus sabia que o ensino da antiga dispensação era valioso, verdadeiro, bom e belo. E diante disso, irmãos, aprendemos com Jesus, né, nesses ensinos do Sermão do Monte, que não é possível construir um futuro bom se não preservarmos as coisas boas que os antigos nos legaram. Então, por isso que aqui o escritor aos Hebreus, ele nos diz: a lei, porque tendo a lei a soma dos bens futuros, né, e não a imagem exata das coisas, né? Então, a lei, né, o passado apontava, né, refletia para o futuro, refletia em Cristo, né? Então, diante disso, Jesus, ele mostrou, ele provou com as suas palavras, com seus ensinos, com o seu ministério, com a sua vida terrena aqui entre nós, que não é possível construir um futuro bom se não preservarmos as coisas boas que os antigos nos legaram.
Diante disso, irmãos, também, Jesus diz nas suas palavras que ele não veio destruir a lei, né? Deparamos já aqui no versículo 17 do capítulo 5 de São Mateus, Jesus disse, não cuideis que vim o que? Destruir, né? A lei ou os profetas, não vim o que? Abrogar, mas eu vim cumprir. Vejamos, irmãos, que nos evangelhos, né, percebemos que Jesus ensinou, né, sobre a justiça conforme o que? Moisés, né, a lei e os profetas ensinaram, né? Embora alguns achavam, né, que Jesus viria ali a enfraquecer a lei, né, de maneira alguma ele se manifestou desta forma. Não, pelo contrário, ele devolvia, né, ele mostrou o verdadeiro sentido dela, da lei, que já por algum tempo havia sido abandonado pelos mestres judeus. E aí, irmãos, Jesus ele enfatiza, né, o sentido perfeito da lei, tá? Então a gente percebe-se isso claramente, né? O sentido perfeito da lei. Jesus nos diz também aqui no subtópico 3 que ele cumpriu e aperfeiçoou a lei. Lemos agora há pouco o versículo 17 do capítulo 5, né? Ele dizendo, não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir, irmãos, tá? Esse verbo cumprir, ele traz-nos uma ideia de tornar o que? Cheio, né? Algo de completar, encher-se até o máximo, tá? Aí está nos dizendo na lição, de fazer abundar, fornecer ou suprir liberalmente, né? Então, naquele momento que Jesus estava dizendo, ele conflitou, ou seja, melhor, em momento algum Jesus entrou em conflito, né? Em momento algum Jesus ele distorceu, né, as escrituras do Antigo Testamento, mas pelo contrário, ele as harmonizou plenamente, tá? E é importante, meus irmãos, que em Jesus, o que era visto, né, por meio da lei, do decálogo, né, dos 10 mandamentos e dos profetas, concretizou-se fielmente nele, né, em o nosso Senhor Jesus, conforme nos revela, né, os escritores aos Hebreus, tá? A carta aos Hebreus, ela nos mostra muito, né, sobre essa questão. Nós já lemos, né, capítulo 10, versículo 1, sobre tendo a lei a sombra dos bens futuros, né, não a imagem exata das coisas. Então, lendo a carta aos Hebreus também, nós vamos compreender melhor, entender melhor isto, né, que tudo se concretizou fielmente em Cristo Jesus, nosso Senhor. Meus amados irmãos, nós, então, aqui podemos compreender, né, mediante esse primeiro tópico, então, que Jesus claramente, ele cumpriu toda a lei, né? Ele cumpriu tudo o que estava contidos dentro da lei, os seus ensinos, né, se finalizou, se concretizou em Cristo Jesus, nosso Senhor. Finalizando, irmãos, esse primeiro tópico, nós aqui nos deparamos então, né, com a síntese que Jesus ele apresentou um compromisso com o passado, pois ele não veio destruir a lei,
mas a aperfeiçoá-la. Meus irmãos, diante disso, né, para a gente reforçar, né, a nossa mente, o nosso conhecimento, nós precisamos sempre entender que a lei, né, no antigo pacto, na antiga aliança, ela revelava a vontade de Deus quanto à conduta do seu povo, tá? E prescrevia os sacrifícios de sangue para a expiação pelos seus pecados, tá? Importante, irmãos, nós entendermos que a lei não foi dada como um meio de salvação com Deus. Antes, através da lei, Deus ensinou ao seu povo, né, como andar em retidão diante dele, como seu redentor, tá? Então é nesse sentido, irmãos, precisamos sempre ter isso esclarecido em nós, né, sobre essa questão da lei que revelava a vontade de Deus, quanto, né, a forma, quanto a conduta, né, quanto a atitude do seu povo. Meus irmãos, partimos então aqui para o tópico 2, que nos diz a respeito a letra da lei, a verdade do Espírito. Esse tópico 2, ele divide em 4 subtópicos. O primeiro tópico fala o que a expressão letra da lei significa. O segundo, a perspectiva teológica da lei. Terceiro, a lei e a verdade do Espírito. E quarto, qual é o propósito da lei para os discípulos de Cristo? Tá? Então, adentramos aqui no primeiro subtópico, que fala o que a expressão letra da lei significa. Quando nós lemos as cartas paulinas, né, do apóstolo Paulo, ele expressa sobre essa questão a letra da lei, que nos diz, então, a respeito do antigo concerto, o antigo pacto, né? Tudo está ligado, né, ao passado, tá, irmãos? Essa letra expressa o que os desígnios de Deus, né, do coração de Deus, em forma de proibições, né, escritas, que revelam pecado e levam à condenação, tá? Então, só nós lembrarmos, né, do decálogo, né, os 10 mandamentos, que ali Jesus, ou melhor, Deus, né, escreveu nas tábuas, né, a gente conhece como as tábuas da lei, tá? E ali ela nos orienta, nos proíbe de certas coisas, né, que Deus ali falava ao povo. A função da lei, irmãos, é mostrar, né, ou seja, a malignidade do pecado e a impossibilidade do homem em salvar-se, né? Então, nesse sentido, irmãos, a lei, quando nós lemos nas cartas paulinas, ela serviu como um guia, né? Aqui a lição fala como um pedagogo, um guia que nos levou até Cristo. E eu convido os irmãos que nós leiamos aqui nas palavras de Paulo, nas cartas aos Gálatas, no capítulo de número 3, e o versículo 24, que fala: de maneira que a lei nos serviu de aio, de guia, né, ou de pedagogo, para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados, irmãos. Então, olha só, tá? Então, a lei, ela nos conduziu a Cristo, né? E aí nós estudamos agora no primeiro tópico que Cristo, ele a aperfeiçoou, ele a harmonizou, né? A lei se cumpriu em Cristo. Nas cartas também de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 10, e o versículo de número 4 nos diz: porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê, né? Então, irmãos, isso é claro, né, para nós, está bem nítido essa questão de que há uma impossibilidade do homem salvar-se, né? O homem, por seus próprios méritos, pelas suas obras da lei, chegar à salvação. É preciso que
tenhamos o quê? Fé em Cristo Jesus, né? Nele, porque ele cumpriu a lei, tá? E aí, meus irmãos, no subtópico 2, nós nos deparamos com a perspectiva teológica da lei, tá? E aqui, irmãos, há uma tríplice divisão, porque nós percebemos, tá, que a lei ela se divide na parte moral, cerimonial e judicial. Quando se fala da moralidade, envolve o que? Os 10 mandamentos, lá no capítulo 20 de Êxodo. Quando se fala, irmãos, da parte cerimonial, se refere-se o quê? A adoração do povo de Deus no tabernáculo, né? E depois, posteriormente, no templo. Tá? E a judicial tem a ver, irmãos, com as responsabilidades civis, com as diversas responsabilidades civis, tanto individualmente como também socialmente. Porém, irmãos, né, diante de tudo isso, havia um falso entendimento, né, de que os homens poderiam viver de uma maneira justa, segundo o seu próprio mérito, e por isso seria possível salvar, irmãos. Porém, o apóstolo Paulo, por muitas vezes, refutou isso, refutou essa ideia. E aqui nós lemos nas cartas de Paulo a Tito, no capítulo de número 3 e o versículo de número 5, ele nos diz que não é pelas obras de justiça que houvéssemos feitos, mas segundo a sua misericórdia, Jesus nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, né? Que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, irmãos. Então vejamos bem, tá? O apóstolo Paulo, nas suas cartas, deixa bem claro, né? Que, primeiro, Jesus cumpriu toda a lei e Ele pôs fim a esse sistema mosaico, né? Da lei mosaica. E de modo que, através de Jesus, cumprindo a lei, né, Ele nos oferece um novo e vivo caminho para chegar-se a Deus, que conhecemos como uma nova aliança concedida pela justificação e paz àqueles que são salvos. Só nos lembrarmos do capítulo 5, né, da carta de Paulo aos Romanos, sendo, pois, justificados para com Deus, sendo, pois, justificado por Cristo Jesus, temos o que? Paz com Deus, né? Mediante a Cristo Jesus, nosso Senhor. O subtópico de número 3, a lei e a verdade do Espírito. Nosso Senhor cumpriu todo o Antigo Testamento, obedecendo perfeitamente a lei, cumprindo os tipos, sombras, símbolos e profecias. Quando se fala de sombra, irmãos, lembramos do versículo lá, capítulo 10 da carta aos Hebreus, né? Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, né? E não a imagem exata das coisas. Então, Jesus cumpriu, irmãos, né? Obedecendo perfeitamente, tá? Em conformidade com esse evento salvífico, o apóstolo Paulo diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica, irmãos, né? Isso mostra que o novo concerto, a nova aliança na pessoa de Jesus, né, se revelou na pessoa de Jesus, gera o quê? Uma vida, e já não estamos mais o que? Sobre a lei, a letra pesada da lei que gera a morte. Ou seja, irmãos, a lei, né, a gente percebe-se que era algo exterior, né? Mas agora, com Cristo, irmãos, né, o que transcende, né,
é no interior, né? É o que o Espírito Santo faz no homem interior em os nossos corações. Ou seja, um código exterior de normas para um código interior dinamizado na vida pelo Espírito. De palavras que eram registradas em tábuas para palavras cravadas no coração, irmãos. Olha só que coisa maravilhosa. Nós lemos, irmãos, no capítulo de número 2 da carta aos Romanos, né? Ali, a partir do versículo 17, vai nos dizer a respeito sobre o quê? A verdadeira circuncisão. Porque, irmãos, a lei era algo exterior, era algo que mostrava para o próximo. Mas agora Jesus veio, ele cumpriu, né? Porque sabemos que o fim da lei é em Cristo, e a partir deste momento, nessa nova aliança, né? Neste novo pacto, o que prevalece, irmãos, é o quê? Não é o exterior, mas é o quê? É o interior. E aqui Paulo ele fala no versículo 29 do capítulo 2 da carta aos Romanos, dizendo, mas é judeu o que é no interior, e circuncisão a que é do coração no espírito, não da letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Então Paulo aqui está dizendo a respeito que do interior, né, das pedras, né, das palavras que eram registradas nas tábuas, né, nas pedras, agora estão o quê? Cravadas, estão circuncidadas em os nossos corações. Porque não é judeu que é o exterior, nem a circuncisão a o que é o exteriormente da carne, tá? Então aqui Paulo está querendo dizer, irmãos, a respeito, né, do interior. E é isso que Jesus ele fez, né? Ele realizou em nós hoje com a verdadeira circuncisão em os nossos corações, as palavras deles cravadas em os nossos corações. O Espírito Santo traz vida em Cristo e grava a vontade de Deus em nossa consciência, em o nosso coração. Capítulo 8 também, que nós conhecemos, né? Que nos fala, portanto, agora nenhuma condenação há para o que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte, porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enfermo pela carne, Deus enviando o seu Filho na semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, irmãos. Então vejamos bem aí essa questão. Número 4, subtópico 4. Qual é o propósito da lei para os discípulos de Cristo? Vejamos, irmãos, que a lei ela tinha uma função. Ela serviu de guia, né? Ela nos conduziu até Cristo. E hoje, irmãos, né, podemos, às vezes, se deparar a propósito da lei para os cristãos, né? Lemos que o fim da lei é Cristo, né? É Cristo, irmãos. Então, a lei, ela se cumpriu, ela se aperfeiçoou em Cristo. E nós, tendo fé em Cristo, recebendo Cristo como Salvador das nossas vidas, somos o quê? Regenerados por meio do Espírito Santo. Ele nos convence, né, do pecado, ele nos convence da nossa vida de pecado e faz com que no nosso interior, no nosso coração, as leis elas sejam cravadas, sejam, irmãos, permanecidas, tá? Então por isso que a verdadeira circuncisão é aquela que é feita no nosso coração.
Portanto, é Jesus Cristo que impacta e aperfeiçoa e, por meio do Santo Espírito, implanta no interior do crente o verdadeiro sentido da lei. Então, o propósito da lei, a função da lei, ela nos conduziu até Cristo, e o propósito da lei, ela se resume em Cristo Jesus, nosso Salvador, a qual nós cremos, a qual nós temos fé, a qual nós depositamos a nossa confiança. Terminando esse tópico 2, irmãos, a sinopse assim se fala que a letra da lei diz respeito ao antigo concerto. A verdade do Espírito diz respeito à vida em Cristo, que grava a vontade de Deus em o nosso coração. Amém? Partindo para o último tópico, que nos diz a justiça do reino de Deus. E aí, irmãos, aqui está uma pergunta no primeiro subtópico. Quem é grande no reino de Deus? Quem é, irmãos? Vejamos que no versículo 18, versículo 19, o capítulo 5 de São Mateus, nós nos deparamos, que é a leitura bíblica em classe, fala que, porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que o violar um desses menores mandamentos, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Então, quem viola a lei, quem não obedece um desses menores mandamentos, e assim ensinar aos homens, será chamado que o menor no reino dos céus. Então, quem é grande, irmãos? Aqui nos diz que aqueles que são considerados grandes são os que se acham fiéis e cumpridores de toda a lei de Cristo. E assim, irmãos, como discípulos de Cristo, nós, como igreja e cidadãos do reino de Deus, devemos cumprir, irmãos, e ensinar a lei divina a partir do quê? A partir do poder do Espírito Santo, que transforma, aperfeiçoa e concede-nos graça e verdade. Eu gosto muito, irmãos, do capítulo 16 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São João, que nos diz que o Espírito Santo, Jesus aqui dizendo do Espírito da verdade que viria, ele fala no versículo 13, mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Esse é o Espírito Santo de Deus, é o Espírito da verdade, irmãos. É o Espírito, é o poder do Espírito que transforma, aperfeiçoa e nos concede-nos o que é a graça e nos ensina, Ele ouve de Jesus, que cumpriu a lei, e passa até nós, que fica gravada, guardada em os nossos corações. É somente, irmãos, lembrarmos que o salmista Davi, ele expressou: Senhor, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Subtópico 2, a justiça do reino de Deus, irmãos. A compreensão da justiça do Antigo Testamento, baseada no binômio lei e obra, gerou orgulho pessoal e confiança nas próprias ações dos judeus para justificarem a si mesmo. E aí, irmãos, diante disso, a gente depara com alguns registros, nos evangelhos, do jovem rico, que agiu assim para atingir o supremo bem. Ele fala com Jesus: tenho guardado todas estas coisas, Nos deparamos com o fariseu, que por meio da sua justiça própria achava-se que melhor que o publicano, Então, tudo, irmãos, era exterior, Tudo exterior. E também nós deparamos com aquela passagem do bom samaritano, o sacerdote, o levita, que firmados na sua própria justiça, não atentou para a aflição
do próximo. Então, Jesus, ele disse, olha, se a justiça não exceder, né, não for superior, não transcender a dos escribas, dos fariseus, irmãos, é preciso, nós precisamos, mas no sentido não da exterioridade, sim da parte interior. Por isso, aqui, irmãos, a justiça exigida pelo nosso Senhor Jesus Cristo aos discípulos é superior à dos escribas e fariseus, porque eles eram exteriores. É uma justiça mais sublime a nossa, elevada e interior. Essa justiça, ela só pode ser o quê? Obtida mediante a fé, nos permitindo viver, irmãos, de maneira justa e piedosa, e assim entrar no reino de Deus. Irmãos, capítulo de número 3 da carta de Paulo aos Romanos, e o versículo 21 e o 22 nos diz: mas agora se manifestou sem a lei o que? A justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em quem? Em Jesus Cristo, para todos e sobre todos que creem, porque não há diferença, irmãos. Então, vejamos, terminando aqui já a nossa lição, a nossa justiça, ela tem que exceder no sentido que não pode ser exterior, como era dos escribas e dos fariseus, mas sim, irmãos, tem que ser transcendente, sobressair, né? Exceder, no sentido de interiorizar, né, as palavras de Cristo Jesus em os nossos corações. E sempre, irmãos, lembrando que hoje nós temos, e não estamos sozinhos, não estamos órfãos, mas nós temos o que? O Espírito Santo, nós temos o Espírito da verdade. É Ele que nos ensina, é Ele que faz com que nós sejamos, lembramos, né, de tudo aquilo que nós aprendemos mediante a palavra de Cristo Jesus. Então, meus amados irmãos, finalizando aqui a nossa lição, a síntese aqui do tópico 3, o Sermão do Monte esclarece que as bem-aventuranças são o quê? A verdadeira felicidade para quem nasceu de novo. E concluindo, irmãos, a nossa lição, Jesus não veio então para desfazer, né, para distorcer a lei, nem viveu como um legalista. Porém, ele soube conservar o que havia de bom na antiga lei, dando-lhe uma nova dinâmica de vida. Nosso Senhor deseja que nossas vidas sejam elevadas espiritualmente, semelhantes ao caráter e conduta dele, deixando de lado toda a frieza espiritual e aquecidos pelo Espírito Santo, né, o Espírito da verdade, abraçando o verdadeiro Evangelho do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém, meus irmãos? Quero agradecer a todos os irmãos que estão conosco nessa manhã, acompanhando esta lição de número 3. Creio que Deus tem edificado as nossas vidas, né? E procuremos, irmãos, sempre nos esforçarmos a cada dia mais a guardar a palavra de Deus em os nossos corações, né? Para que possamos, né, chegar até o fim e alcançar a coroa da vida, né? A coroa de glória que já está nos preparada. Amém, meus amados irmãos? Que Deus abençoe. Fiquem na paz do Senhor. Graças a Deus, meus irmãos, que aula tão especial, tão maravilhosa. Quero aqui agradecer ao nosso evangelista Vinícius, que foi o professor do dia de hoje, que Deus venha abençoar a vida dele, abençoar a sua família. Irmãos, e que Deus venha nos abençoar também, mas com esse conteúdo tão maravilhoso que nós aprendemos de hoje, graças a Deus, é um conteúdo aí, uma oportunidade que Deus tem nos dado para que nós possamos aprender e crescer. Vale ressaltar, meus irmãos, a sua presença presencial na sua igreja
é indispensável. Esteja lá com o seu professor, com o seu pastor, aos domingos de manhã. Participe da Escola Bíblica Dominical presencial. É uma oportunidade que nós temos. Nós estamos, graças a Deus, aí com essa oportunidade de poder estar presencial nas nossas igrejas. Então, esteja lá com o seu professor, tire a sua dúvida, faça a sua pergunta. Nós temos aqui as nossas ferramentas nos canais da nossa igreja, mas você podendo, esteja lá com o seu pastor, com o seu professor. Como disse, nós temos aí as classes para cada idade adequada. Será realmente uma bênção para a sua vida e para um todo, né, que nós possamos crescer. Também, meus irmãos, vale aqui lembrar aos irmãos, faça a sua oferta. Está passando aqui, né, no visor aí da sua TV, onde você está vendo, está passando aqui o Pix da igreja, as nossas formas de contribuição. Então, faça a sua contribuição, faça aí a sua oferta, entregue o seu dízimo. Irmãos, é uma forma de abençoar o reino de Deus e Deus abençoar a sua vida também. Então, que nós possamos contribuir com alegria, aquilo conforme nós propomos no nosso coração. Que Deus venha abençoar realmente grandemente a sua vida em todos os aspectos. Irmãos, vale aqui lembrar os nossos horários de culto aqui na nossa igreja sede. Às terças-feiras e às quintas-feiras, às 19h30 e aos domingos, às 19 horas. Venha estar conosco, venha cultuar a Deus, venha aqui abrir o seu coração. Tenho certeza que Deus tem uma palavra para o seu coração, para a sua vida, aquela pergunta, a situação da sua vida, como seja. Enfim, é uma forma, se você já está bem, vai ficar melhor ainda ouvindo a palavra de Deus. Também nas nossas congregações, nós temos aí espalhados pelos bairros da cidade, as nossas igrejas. Veja aquela que é mais próxima aí da sua casa. Aí nós temos as quartas-feiras e as quintas e as sextas às 19h30 e aos domingos às 19 horas. Você também é nosso convidado. Esteja lá, vai lá louvar o Senhor. Ouvir a palavra de Deus é algo indispensável para nós. Nós queremos aqui agradecer, meus irmãos, todos que acompanharam essa aula. Deus possa te abençoar na sua casa, abençoar nossos professores, toda a nossa equipe técnica que faz esse trabalho acontecer e realmente que Deus venha abençoar. E assim como nós iniciamos, vamos terminar a nossa aula de hoje com uma oração. Eu convido você mais uma vez, feche seus olhos e nós vamos orar a Deus nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por tudo qual tem feito nas nossas vidas. Agradecemos a Ti por este momento, Senhor. Abençoa todos os nossos professores, os alunos, abençoa toda a nossa equipe, abençoa, meu Pai, a Tua igreja. Fica conosco, Senhor, nesse dia, nesse mês, nesse ano, em todo o tempo da nossa vida, que o Senhor continue nos ensinando através da Sua palavra, nos enriquecendo, meu Deus. Fica conosco, no nome de Jesus, é o que eu te peço e agradeço desde já. Deus te abençoe e até o próximo domingo.